Estaremos apresentando o seminário para a disciplina de Clínica Cirúrgica de Animais de Produção, intitulado Tratamento do Paciente com Cólica. O grupo é formado pela Ana Elise Correia, Jéssica Bauer, Márcio Felipe Andrade, Marcos Paulo Brinatti e eu, Rafael Assis. Para facilitar o entendimento, nós seguimos as divisões e os tratamentos estipulados pelo professor Armando Damascian, no livro Enfermidade dos Cavalos. Bom, quanto ao combate à dilatação gástrica e ao timpanismo. Essa vai ser, junto com a hidratação, o primeiro procedimento, geralmente, né, nos casos de desconforto abdominal agudo. E esse procedimento ele é realizado objetivando aliviar a dor, e para isso é realizada uma descompressão gástrica para evacuação de gás, líquido de refluxo ou gás líquido, impedindo a possibilidade de uma possível ruptura do estômago. Por esses motivos também, a sondagem nasogástrica deve respeitar os conceitos técnicos de realização, porque ela acaba sendo um valioso método de diagnóstico, além da evacuação simples e administração de medicamentos. A trocaterização percutânea do seco e, eventualmente, do colo maior, alivia a distensão gasosa quando for severa e possibilita uma descompressão da cavidade abdominal, que, consequentemente, leva à compressão do diafragma, o que facilita a ventilação do animal. Aqui na imagem a gente pode ver a trocaterização percutânea do seco, com auxílio de ultrassom, sendo realizada após uma tricotomia e antisepsia da região. Nos timpanismos primários do estômago, do seco e do colo maior, muitas vezes a descompressão seguida de uma administração de um antifermentexíveis, como a dimeticona ou ictisulfato de amônio, a 2% em água morna, na maioria dos casos pode reverter o quadro clínico sem maiores complicações. No timpanismo do seco, outra coisa que pode ser feita é uma infusão de antibiótico para inibir um processo de fermentação. Quanto à manutenção da volemia, que seria a fluidoterapia, na maioria dos casos de cólica, a fluidoterapia é a primeira medida terapêutica que a gente vai adotar, como eu disse anteriormente. E a reposição de fluido e eletrólito orgânico é um procedimento importante para a recomposição do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base do animal. Para a escolha dos fluidos, a gente tem que avaliar a necessidade de cada caso, mas a gente possui inúmeros tipos de fluido, como a gente pode ver. Sendo que, a baixo custo, a solução poliônica de Rinker e bicarbonato de sódio para corrigir uma volemia e uma acidose acaba apresentando ótimos resultados, assim como a solução hipertônica de cloreto de sódio em desidratações acima de 6 a 8%. A escolha do fluido vai depender da avaliação do quadro clínico em geral e do grau de desidratação, seja ele avaliado clinicamente ou laboratorialmente através dos valores de hematócrito e proteína total. Além disso, a gente deve avaliar a necessidade de reposição iônica, sódio, cloreto, potássio, cálcio, e da correção do equilíbrio ácido-base. Quando a via de administração for a via intravenosa, a gente vai usar ela numa situação de uma desidratação de moderada a severa, em que grandes volumes de fluido têm que ser infundidos em poucas horas, ou até que se tenha o quadro volêmico sob controle, e seja avaliado a capacidade de um trânsito e absorção de fluidos pela parede do intestino. Quando o trânsito intestinal está normal e o quadro clínico do animal for estável, é possível que a gente faça essa reposição através de uma sonda nasogástrica. Isso se não houver obstruções, ilha dinâmico ou funcional. Sob o ponto de vista prático, para calcular o volume de líquido que o animal deverá receber, a gente considera que 70% do peso bruto de um cavalo adulto são líquidos corpóreos, e o clínico deve considerar a gravidade do quadro e a velocidade de perda, além do requerimento de 40 a 60 ml de água por quilo de peso corporal para manutenção hídrica a cada 24 horas. Então, um cavalo adulto de 500 kg de peso, ele vai ter aproximadamente 70% do valor em líquido corpóreo. Então, 350 kg de líquido, que seria 70% de 500. Se o grau de desidratação for de 10%, a gente vai ter uma perda de líquido total de 35 litros, exatamente o total que o animal deve receber para que a volemia seja recomposta, ou seja, daria algumas caixas de solução. Pode-se também calcular esse déficit líquido para reposição através de fórmula, que seria o peso corporal em quilo, vezes a porcentagem de desidratação, mais a água de manutenção em 24 horas. Porque cavalos impossibilitados de ingerirem água, a gente tem que acrescentar os 40 a 60 ml de água por quilo de peso em 24 horas de jejum hídrico. E esse volume ele é calculado para a manutenção da hidratação em 24 horas. Em situações emergenciais de reposição volêmica, como o choque hipovolêmico, a utilização da solução hipertônica de cloreto de sódio a 7,5% na dose de 4 ml por quilo, ele deve ser infundido em fluxo livre, com duração de cerca de 10 a 15 minutos, para favorecer a compensação volêmica. Mas a infusão de solução salina hipertônica, ela vai acabar exigindo uma manutenção
uma manutenção com fluido isotônico. E nessa circunstância vai ser indicado aí usar a bolsa com fluido para volume de 3 a 5 litros, com catéter venoso e equipe flexível espiral. E esse resultado todo ele vai ter que ser fornecido para o animal no período de 24 horas. Quando for possível fazer a avaliação laboratorial do equilíbrio eletrolítico ou dos níveis de sódio, cloro, potássio e cálcio, a reposição deve obedecer às necessidades indicadas nos exames. Então, a gente vai ter aí as fórmulas que o sódio normal ele deve ser dividido pelo sódio medido, vezes o peso corporal, vezes 0,6, para você descobrir a necessidade de sódio. E também com potássio. Potássio normal dividido pelo potássio medido, vezes o peso corporal, vezes 0,3. Vai ter a necessidade de potássio. Toma cuidado com as unidades. A cateterização venosa ela é utilizada quando for necessário uma infusão de uma grande quantidade de volume de fluido por um tempo prolongado. A cateterização vai evitar que se funcione desnecessariamente o vaso, porque fazendo isso você pode acabar causando uma flebite. A escolha do material do catéter, assim como o calibre e o comprimento, eles são importantes para a segurança da técnica. Catéteres na medida de 14G são adequados para os equinos, sendo que a escala de trombogenicidade ela obedece uma sequência do menos para o mais trombogênico. Então, a gente tem o silicone como menos trombogênico e o polipropileno como mais trombogênico. A aplicação do catéter ela deve ser feita no terço médio do trajeto da veia jugular, após uma tricotomia e uma antisepsia da pele, e ela tem que ser direcionada ao favor do fluxo sanguíneo. Em situação que a fluidoterapia for ocorrer por algumas horas, é interessante que você fixe aquele catéter, seja com pontos simples, adesivos, barbantes, superbonder, ou outra coisa que for interessante para firmar aquilo ali. Além disso, também é interessante acoplar o extensor para acabar facilitando aí as manobras. A velocidade de infusão ela deve levar em conta a gravidade do quadro, seja uma hipovolemia, uma endotoxemia, e o tipo de fluido que vai ser utilizado. Então, como regra geral, a gente vai ter duas fases distintas de infusão, que seria a rápida, onde até 50% do volume do líquido total poderá ser infundido nas primeiras 2 a 4 horas, desde o início do tratamento, e a fase lenta, que é quando a infusão dos 50% do fluido restante vai acontecer nas 12 a 20 horas após, né? Devendo sempre levar em consideração se está ou não tendo novas perdas de líquido corpóreo. Uma observação interessante é que nos casos que foi utilizado solução salina hipertônica, o volume líquido total de reposição ele deve ser infundido em 24 horas. Bom, falando um pouco sobre o equilíbrio ácido-base. Após essa reposição volêmica emergencial do animal, é importante considerar os desequilíbrios que podem ocorrer, sendo eletrolíticos e ácido-básicos, por causa de algumas condições. Por exemplo, obstruções estrangulantes, elas podem levar a desidratação, choque hipovolêmico e até mesmo a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é o SIRS. E isso vai levar a uma baixa de circulação ali, né, justamente por causa da hipovolemia, e isso vai fazer com que o organismo ele lance mão dos mecanismos anaeróbicos de respiração. Então, vai levar ao aumento dos níveis de lactato ali, e para poder resolver, né, tamponar isso, o íon bicarbonato vai ser utilizado no tamponamento, isso vai levar à sua falta. Com isso, vai levar a uma acidose metabólica lática. O outro causa também pode ser a colite, né, que por causa da diarreia intensa vai ter uma perda muito alta de bicarbonato do líquido extracelular. E essa perda do bicarbonato vai levar o rim a reter cloreto, já que o rim ele faz esse equilíbrio eletrolítico, e aí como se perdeu ânion, né, um íon de carga negativa, ele vai reter o outro íon de carga negativa, que é o cloreto. O problema é que o bicarbonato, ele é um íon que ele é alcalinizante, já o cloreto ele é um íon acidificante, então sua retenção vai levar a uma acidose metabólica chamada de hiperclorêmica. E um outro caso é o caso do refluxo gástrico também, que leva a perda de cloreto, então o HCl que está ali no estômago ele é perdido, então vai gerar um caso de hipocloremia, e aí vai acontecer o contrário. O organismo perdeu cloreto, vai reter bicarbonato, né, que vai alcalinizar o sangue, levando a uma alcalose metabólica. Então, como eu acabei citando, existem dois tipos de acidose, a lática, né, por produção excessiva de ácidos orgânicos, e a acidose metabólica hiperclorêmica. Porém, as duas têm em comum a queda do pH sanguíneo, abaixo de bicarbonato e a menor concentração de base no sangue. Para corrigir isso, o organismo ele tem alguns mecanismos, como o próprio tamponamento extracelular pelo bicarbonato, a alcalose respiratória, né, que é a excreção aumentada de CO2 pela respiração, isso leva a taquipneia, né, o animal vai trocar mais rapidamente ali, para poder diminuir a acidez, né, causada pelo CO2. E até mesmo aumento na excreção renal de íons H+, que pela perda, né, de um íon negativo, ele vai tentar, o rim, né, vai tentar equilibrar com a eliminação de íon positivo. Isso acaba acarretando nos sinais clínicos, né, como taquipneia, mais tardiamente dispneia, arritmias cardíacas, letargia, coma. E quando esses mecanismos não são efetivos, a gente pode lançar mão de algumas substâncias alcalinizantes. Como, por exemplo, a administração do bicarbonato de sódio intravenoso.
Quando se dispõe de hemagossometria, pode-se utilizar essa fórmula, que é o déficit de base, milho equivalente por litro, vezes o peso do animal, vezes 0,3, que é fixo, vai dar o déficit de bicarbonato que tem que ser reposto. Essa reposição, metade dela deve ser feita em 30 minutos e a outra metade em 2 horas. E o paciente deve ser monitorado a cada 6 horas. Sem hemagasometria, pode-se utilizar de 1 a 2 miliequivalentes de bicarbonato de sódio pelo peso corporal do animal, porém não pode exceder esse valor. Também pode ser lançar mão de algumas soluções alcalinizantes administradas por via nasogástrica ou nasoesofágica, então soluções enterais. Então, 4 gramas de acetato de sódio por litro de solução. Já tem umas soluções comerciais prontas só para diluir, como por exemplo a Intereco e Colite. Essa administração deve ser feita de 12 a 24 horas, e é importante ressaltar que essa via interal é mais segura do que a intravenosa, porém ela não é recomendada nos casos de obstrução completa do trato digestivo, ilho dinâmico, decúbito permanente, hipovolemia severa e refluxo enterogástrico intenso. Na alcalose metabólica, é importante ressaltar que grande parte dos equinos com cólica elas vão apresentar acidose metabólica. Porém, equinos com obstrução parcial, na porção inicial do intestino delgado vai levar à alcalose. Isso pelo refluxo, que eu já citei anteriormente, até mesmo pelo sequestro do ácido clorídrico no estômago. Isso tudo leva a uma hipocloremia, e essa diminuição do cloreto sérico vai diminuir a excreção renal de bicarbonato, então retenção de bicarbonato vai levar a aumento sanguíneo e alcalinização do sangue. Sua correção também pode ser feita por intravenoso, soluções eletrolíticas com alto teor de cloreto, como a própria NaCl 0,9% e o Ringer simples, na dose de 10 a 15 ml por quilo por hora. Como essas soluções elas têm um teor de sódio superior ao do plasma equino, é importante ficar atento para a hipernatremia. Por isso, deve-se aferir o valor do sódio cloreto a cada 2 a 4 horas. Também pode-se lançar mão das hidratações enterais, como soluções eletrolíticas enterais neutras, a exemplo da Intereco, na dose de 10 a 15 ml por quilo por hora, com as mesmas contraindicações da acidose metabólica, obstrução completa do trato digestivo, ilha dinâmico, decúbito permanente, hipovolemia severa e refluxo enterogástrico intenso. Bom, para o controle da dor do animal, é importante saber que o controle da dor ele é fundamental, seja para abordar o animal com segurança, seja segurança sua ou do animal, ou para transporte para um centro médico especializado, um centro cirúrgico que vai ser feita a intervenção cirúrgica daquele animal. Importante citar que algumas drogas elas podem interferir no quadro clínico do animal, vai mascarar os sintomas e vai interferir, vai levar a erros de interpretação. E um problema também é que a grande parte das drogas normalmente utilizadas no controle da dor, elas podem interferir nos mecanismos de motilidade intestinal, então ficar atento a isso. Então, anti-inflamatórios não esteroidais. Essas drogas elas são utilizadas como analgésicos pelo mecanismo do bloqueio da cascata do ácido araquidônico na via da ciclooxigenase. Então, temos o flunexin megumine, que tem ação anti-inflamatória, antipirética e antiodotoxêmica, e ela é muito eficaz em dores viscerais. Então, temos a dose de 1,1 mg por quilo intravenoso ou intramuscular, cada 8 a 12 horas, e tem a dose antiodotoxêmica, que é 0,25 mg por quilo a cada 6 a 8 horas. Só que quando utilizado na dose antiodotoxêmica, tem que escolher uma outra droga para fazer analgesia. Temos a fenilbutazona, que tem ação anti-inflamatória, antipirética, com pequena analgesia visceral, e ela é mais eficaz no caso da dor musculoesquelética. Sua dose é de 2,2 a 4,4 mg por quilo, e essa é somente intravenosa, de preferência diluída em 250 ml de solução fisiológica e infusão lenta. Também temos a dipirona, porém, como sua ação é muito curta, no caso de 1 a 3 horas, ela é utilizada somente em caso de dor leve. Uma dose é de 10 mg por quilo, intravenosa ou intramuscular, e ela pode ser repetida a cada 6 horas, mas ela não é muito efetiva. Quanto a agonistas opioides, nós temos a meperidina, que é um analgésico potente, e ela pode potencializar o ilho adinâmico quando aplicado pela via intravenosa. Então, é preciso usar com cautela e precisa de um acompanhamento clínico rigoroso. A dose é de 1,1 a 2,2 mg por quilo, intravenoso ou intramuscular. Temos a pentazocina, que é um analgésico de potência mediana, e pode produzir excitação após sua administração e também a redução da motilidade intestinal. Sua analgesia é de entre 1 a 2 horas. Então, a dose é de 0,3 a 0,6 mg por quilo intravenoso. Também temos o butorfanol, que é atualmente um dos mais potentes analgésicos no controle da dor visceral e não acarreta efeitos cardiorrespiratórios indesejáveis. E quando utilizado com a xilazina, ela produz profunda analgesia. Então, temos a dose de 0,02 a 0,08 mg por quilo intravenoso, então vê que é uma dose bem baixa, bem potente, e uma dose de 0,01 a 0,2 mg por quilo associada à xilazina, podendo ser intravenoso ou intramuscular. Quanto a alfa-2 agonistas, temos a xilazina, que produz boa analgesia, só que ela tem curta duração, cerca de 30 minutos, e atua como sedativo, produzindo relaxamento muscular. Só que ela causa profunda bradicardia, com hipotensão, vasoconstrição e ainda interferência na motilidade intestinal. Temos a dose de 0,1 a 0,3 mg por quilo intravenoso e 0,4 a 2 mg por quilo intramuscular. A detomidina, que tem potente ação analgésica e podendo durar até 3 horas, só que os efeitos semelhantes ao da xilazina também, e seus efeitos deletérios.
são de 10 a 40 miligramas por quilo intravenoso a sua dose. Com os sedativos, nós temos o diazepam, utilizado na dor de úlceras gastroduodenais de Potros, na dose de 0,03 a 0,5 miligramas por quilo, intravenoso, de forma lenta, de 3 a 4 vezes por dia. Quanto aos espasmolíticos, que eles têm essa função, né, de diminuir o espasmo intestinal, então você vai diminuir a dor, temos o N-butilbrometo de isocina mais a dipirona, que promove uma analgesia, que é resultante dessa ação, né, de espasmolítico. Sua dose é de 0,2 a 0,4 miligramas por quilo, intravenoso intramuscular. A atropina, ela é um espasmolítico muito forte, muito potente, podendo levar até o ilho paralítico. Então, ela não é indicada a sua utilização no caso de desconforto abdominal agudo em equinos. Combate à coagulação intramuscular disseminada. Os distúrbios que resultam em endotoxemia grave e CIRS geralmente estão associados a quadros de hipercoagulabilidade e CID. Por isso, pacientes que têm distúrbios isquêmicos ou inflamatórios graves, eles são mais frequentemente afetados pelas coagulopatias e também são os que apresentam uma menor taxa de sobrevivência. A CID, coagulação intravascular disseminada, é caracterizada por um desequilíbrio hemostático severo, onde geralmente ocorre um aumento da atividade de coagulação e fibrinose. Em cavalos, a CID pode não ocorrer somente em caso de doença aguda, doença gastrointestinal aguda, mas também outras afecções, como, por exemplo, neoplasias disseminadas, sepse. A CID tem como origem causas diversas possibilidades. E, com isso, ela pode gerar uma série de diversos desequilíbrios também. A fisiopatologia das coagulopatias em cavalos com cólica, ela se inicia com a liberação de endotoxinas que são absorvidas quando a parede intestinal está desvitalizada, né, que ocorre nos processos de isquemia, o que pode desencadear o processo de CID. A endotoxemia, ela provoca a liberação de citocinas, né, devido a um processo inflamatório generalizado, e essas citocinas vão desencadear uma resposta tecidual, e essa expressão, ela faz com que ocorra uma expressão vascular através do fator tecidual tromboplastina, resultando na ativação generalizada da cascata de coagulação. Além disso, vai ocorrer uma produção também generalizada de trombina e no consumo exacerbado dos fatores de coagulação. Na sepse, a ativação da coagulação é muito acentuada, associada aos lipopolissacarídeos de bactérias gram-negativas e as suas reações. O combate à CID e à endotoxemia, eles se dão por uma série de procedimentos conjuntos, que são eles: a manutenção da volemia, a ação de fatores anticoagulantes, drogas antimediadoras endotoxêmicos e o uso de endossoros. A volemia já foi abordada quando foi falado de fluidoterapia. Então, agora vamos falar da ação dos fatores anticoagulantes. O primeiro deles é a heparina. Ela pode causar uma hemorragia, uma anemia e uma trombocitopenia, porém, recomenda-se controle no tempo de coagulação. Ou seja, ele tem que ser no máximo 2 vezes o normal. E também a realização do teste de ativação da tromboplastina. A dose inicial é 150 UI por quilo, 2 vezes ao dia no primeiro dia, pela via intravenosa. E a manutenção, ela é recomendada de 8 a 120 UI por quilo, 2 vezes ao dia, no máximo por mais 2 dias, de acordo com o tempo de coagulação. O ácido acetilsalicílico, ele previne a conversão do ácido araquidônico em tromboxane A2 e prostaciclina. E a dose recomendada é de 4 a 20 miligramas por quilo pela via oral a cada 12 a 24 horas. E o último anticoagulante no controle dessa patologia é o dimetilsulfóxido, conhecido como DMSO, que ele é um solvente orgânico, ele tem propriedades para combater a inflamação intestinal, reduzindo o edema mural, prevenindo trombose microvascular, e a dose recomendada é de 100 mg por quilo, de 2 a 3 vezes por dia, em solução 10%. Combate à endotoxemia. A endotoxemia, ela é a principal causa de mortalidade e perdas econômicas na indústria equina. E como que ela acontece? Essa enfermidade acontece da seguinte forma: essa enfermidade é comumente observada em equinos com cólica, pois através da perda da integridade da mucosa intestinal, ocorre o que viabiliza o acesso de micro-organismos na corrente sanguínea. E dentre esses micro-organismos, destaca-se principalmente as bactérias gram-negativas, pois elas possuem em sua composição de membrana lipopolissacarídeos, que são liberados na corrente sanguínea quando há uma intensa morte bacteriana ou replicação, como, por exemplo, no caso de administração de antibióticos. E esses lipopolissacarídeos, eles são responsáveis por ser a principal causa de choque séptico e endotóxico. Através de um mecanismo muito complexo, os lipopolissacarídeos são responsáveis pela ativação do sistema imune. E essa ativação vai desencadear uma série de desequilíbrios sistêmicos, o que pode agravar ainda mais o quadro de cólica. Tais alterações a nível sistêmico acometem diversos órgãos. Por exemplo, o caso dos rins, que pode levar a quadros de insuficiência renal e falência renal. As alterações clínicas mais comuns observadas nessa patologia são alteração da coloração das mucosas,
aparecimento daquela linha tóxica perto dos dentes, né, aquela linha cianótica. Você vai ter também um menor tempo de preenchimento capilar, menores frequências cardíacas e respiratórias, menores burígnios intestinais, a diminuição, no caso, febre, hemoconcentração e trombocitopenia. Além dos aspectos já falados quanto à volemia e fatores de coagulação, o combate à endotoxemia se dá por meio de drogas anti-inflamatórias não hormonais e soro endotoxêmicos. A utilização, por exemplo, de antibióticos aminoglicosídeos, principalmente os aminoglicosídeos, ela pode aumentar a liberação de endotoxinas. Isso vai ocorrer uma morte bacteriana muito grande, né, das bactérias gram-negativas e uma liberação de LPS ainda maior. Como fármaco inicial, nós temos o fluoximiglumin. A dose indicada é a dose anti-endotoxêmica, que é 0,25 mg por quilo a cada 8 horas pela via intravenosa. E recomenda-se, no caso de não utilizar ele exclusivamente como analgésico. Como analgésico, utilizar uma outra droga. A utilização de soro anti-endotoxêmico, né, na dose de 0,3 a 0,5 ml por quilo, diluído em 500 ml de solução fisiológica, na velocidade de infusão de 80 a 100 gotas por minuto. Deve ser precedida por testes alérgicos, né? Isso aí é muito importante antes da administração do soro anti-endotoxêmico. E os casos positivos, né, que serão reativos ao soro, eles irão desencadear uma intensa hiperemia conjuntival após 10 minutos da administração. E por último, nós temos o dimetil sulfóxido, conhecido como DMSO. A dose recomendada é de 100 mg por quilo, de 2 a 3 vezes ao dia, em solução a 10%. E vale ressaltar que ele tem um efeito anti-inflamatório e antitrombogênico importante para esses casos. Eu vou abordar um pouquinho sobre a motilidade intestinal na questão da cólica nos equinos, né? Em relação à motilidade intestinal, ela é a capacidade do intestino de realizar os movimentos peristálticos para poder levar o bolo alimentar, né? E como que a gente vai estar avaliando essa motilidade? Como que a gente vai realizar a aferição desse parâmetro? Essa motilidade a gente pode aferir por várias maneiras, por exemplo, pelo uso de biomarcadores, através da ingesta de alimento, mas isso é muito mais experimental, e também por alguns exames de imagem, mas é muito também mais experimental. Na rotina, o que é mais utilizado é a ausculta. Realiza-se a auscultação dos quadrantes, né, do trato gástrico, e nessa auscultação é importante visar, por exemplo, a válvula iliocecal. Nessa válvula, ela promove uma descarga, que é bem semelhante a essa descarga mesmo de banheiro. E ela vai promover de 2 a 4 descargas em 5 minutos. Ou seja, esse é o normal, o parâmetro fisiológico. O que acontece na cólica, na maior parte das vezes, é uma redução. A não ser que, por exemplo, seja uma colite parasitária, aí a gente pode ter um aumento dessa motilidade. Mas esse é o fisiológico, né? Além disso, a gente vai fazer a ausculta também de toda a parte do restante intestinal, dos outros quadrantes. E aí a gente espera encontrar pelo menos um movimento intestinal a cada 2 ou 4 minutos, isso se o animal não tiver sido alimentado recentemente. Porque caso ele tenha comido de maneira mais recente, espera-se que esteja mais aumentado. E por que a gente avalia essa motilidade intestinal? Ela é muito importante quando a gente pensa no tratamento da cólica. Por quê? Quando ocorre uma redução da motilidade intestinal, principalmente uma redução importante dessa motilidade, a gente já começa a pensar que esse animal vai precisar de um tratamento cirúrgico. Além disso, ela pode ser unida de outros sinais clínicos, a gente pode chegar até o diagnóstico da doença da causa base, né, desse processo. Então, ela é muito importante que a gente faça a aferição desse parâmetro. Só que para a gente fazer essa aferição e tudo mais, a gente tem que entender o que pode causar essa diminuição dessa motilidade, principalmente, que é o maior problema. E a gente tem dentro disso as obstruções mecânicas, por corpo estranho, por exemplo, por compactação intestinal, por uma intussuscepção, ou seja, obstrução de qualquer tipo. Medicamentos, um dos mais conhecidos aí é a atropina, que vai causar o iliodinâmico ou ilho paralítico, mas alguns outros são relatados também causando diminuição da motilidade. Alguns antibióticos fazem isso, mas principalmente também alguns opioides, como a própria morfina e o tramadol. E isso é importante de falar, porque a dor também é uma causa de diminuição da motilidade. Então, muitas vezes, é difícil da gente pensar se a gente vai manter ali ou se a gente vai lançar a mão do opioide para poder estar fazendo a analgesia, porque aí a gente diminui a dor, que é um fator, mas pode estar colocando o opioide, que é outro. Só que alguns estudos indicam que esses opioides não causariam essa diminuição da motilidade intestinal de maneira importante. Então, é algo a ficar, e às vezes o controle da dor é muito mais importante, até pela qualidade de vida do animal. Existem também as causas idiopáticas, como o iliodinâmico idiopático, mas é um pouco mais raras e tem que ser excluída todas as outras para a gente conseguir chegar nesse ponto de afirmar que é idiopático. Além disso, dietas inadequadas podem causar
essa compactação, como, por exemplo, o corte do tamanho do alimento da forrageira inadequado, no caso que o animal é alimentado, né, em baia. Além disso, alterações comportamentais, como o animal está estressado e começar com aerofagia, e outras. Com isso, a gente pode pensar, junto da motilidade intestinal, na utilização de laxantes, que eles vão estar visando promover o aumento dessa motilidade e a retirada desse bolo fecal ali e promovendo o melhor trânsito intestinal. Um desses exemplos é o óleo mineral. Ele vai buscar o amolecimento desse bolo fecal. E ele vai fazer isso se misturando a ele, sendo um óleo mesmo. Só que é importante a gente pensar que em alguns casos, ele pode não conseguir penetrar de tão ressecado que está esse bolo. Então, ele vai acabar passando em volta desse bolo e não vai fazer efeito. Por isso, ele deve ser usado apenas uma dose para tentar o tratamento. Se não fez efeito, não adianta ficar usando muito mais. E a dose é de 5 a 10 miligramas por quilo. Uma questão importante é que ele pode ser usado como biomarcador. Então, a gente pode utilizar o óleo mineral e, a partir de 12 horas depois da ingestão desse óleo, espera-se que ele seja visto ali na região do períneo do animal. Também é válido verificar se não existe refluxo enterográfico antes da utilização. O óleo de linhaça ele vai agir de maneira semelhante ao óleo mineral, ou seja, ele vai promover esse amolecimento, só que ele tem uma taxa de sobrevivência relatada menor do que o uso do óleo mineral. E a dose é de 2,5 ml por quilo a cada 12 horas, só que o seu uso está associado a sinais clínicos de enterocolite, assim como o óleo de castor, que também tem sinais clínicos de enterocolite em animais adultos, e em potros pode ter complicações maiores ainda. Por isso é um tratamento que ainda está em estudo e nem vai ser citado aqui. O sulfato de magnésio, ele já age de maneira diferente. Ele é um catártico aniônico. Então, o que ele promove é a entrada de líquido propriamente, ao invés do óleo em si, dentro desse bolo fecal. E ele é muitas vezes utilizado quando o óleo mineral não obtém sucesso. Em relação ao pós-uso, precisa de mais estudos, porque não se sabe como ele vai promover essa entrada de água, não se sabe ao certo, e não sabe se ao certo ainda qual que é a repercussão disso para o animal depois dele ter saído da cólica e tudo mais. Mas, pelos estudos que tem, indica que até então ele é um medicamento seguro. E a dose é de 0,5 a 1 grama por quilo. O dioctil sulfosoxinato de sódio, ele também é um surfactante aniônico e ele vai atuar diminuindo a tensão superficial e, além disso, ele vai fazer com que a absorção de água ali naquela mucosa intestinal seja reduzida. Então, além dele promover um maior aporte de líquido para dentro desse bolo fecal, ele faz com que todo o líquido que esteja ali não seja reabsorvido. Então, vai promover uma hidratação melhor ainda e, com isso, vai buscar um aumento da motilidade intestinal, propriamente dito. A dose é de 10 a 20 miligramas por quilo, mas ainda faltam estudos para verificar a segurança e tudo mais em equino. Porém, já é um medicamento utilizado e já existem relatos de sucesso com seu uso. O Psyllium muciloide hidrofílico, ele tem indicação principalmente para os casos de sablose, que é o que já foi comentado, que é a compactação por areia. Por que ele é indicado nesse caso? Porque ele vai agir como um adsorvente. O que é isso? Ele vai vir no trato intestinal e quando ele está passando por esse trato, ele faz com que as partículas de areia, a areia em si, essas substâncias estranhas, sejam meio que reunidas nele e extraídas do intestino. Com isso, ele consegue proteger até mesmo a mucosa do intestinal. Além disso, ele vai promover a hidratação e aumentar o volume de água na ingesta. A dose recomendada é de 0,25 a 0,5 kg por 500 kg de peso vivo. Diluído, a administração ela deve ser feita por diluição em água desse composto e principalmente por sonda. Mas faltam também estudos ainda com relação à segurança em equino e tudo mais. Porém, também existem relatos de sucesso com o tratamento pelo Psyllium. Ainda em relação aqui aos laxantes, é importante falar que a utilização deles ela tem que ser usada de parcimônia, porque por vezes o animal está ali, por exemplo, com um corpo estranho, a gente não sabe exatamente o que, e quando a gente faz o laxante, o que ele promove é uma motilidade intestinal, que a intenção é que tudo que tem ali seja retirado. E com isso, se a gente tiver, por exemplo, objeto perfluocortante, tiver alguma substância muito grande que não consegue ser extraída daquela mucosa, a gente pode promover um dano à própria mucosa intestinal e causar por vezes até uma laceração. Então a gente deve pensar nesse uso com parcimônia e sabendo o que tem ali, e não apenas utilizá-lo sempre, né? Ele deve ser bem pensado antes do uso. Eu vou falar um pouco sobre enemas agora. Então, o enema, ele é uma infusão de líquido via retal. E essa infusão de líquido, ela vai levar a uma distensão tanto do reto quanto do cólon menor. E vai haver uma estimulação dos plexos neurais. O enema, essa infusão de líquido, ele auxilia tanto na umectação quanto no progresso das massas que estão compactadas no cólon menor e no cólon transverso.
E como que pode ser feito o enema? Com a utilização de uma sonda nasogástrica, que vai ser introduzida via retal, e na partezinha que vai ficar para fora do animal, você vai acoplar um funil e vai fazer uma infusão de forma lenta e contínua de água morna com óleo mineral ou glicerina líquida neutra. E esse enema ele pode ser repetido várias vezes, porém, antes de cada infusão, tem que fazer a monitoração desse bolo fecal, para poder saber aonde exatamente que ele está, para depois você fazer uma nova infusão. E, além do outro enema que eu expliquei, nós temos também uma infusão que é feita de forma continuada. E aí, como que seria? Vai utilizar o equipo, aquele equipo que usa para fluidoterapia. Então, aí vai introduzir o equipo no reto do animal, e aí você não pode infundir mais do que de tamanho maior do que o braço daquela pessoa que está fazendo a infusão. E você vai manter o fluxo de líquido numa velocidade determinada pela gravidade. E aí, o que acontece? Você tem que monitorar esse procedimento. Por quê? O animal ele vai começar a fazer força para poder defecar. E aí, com esse esforço que ele vai fazer, pode ocorrer a eliminação desse equipo. Então, como é de forma continuada, você tem que fazer esse acompanhamento durante todo o procedimento para que não ocorra esse problema e aí você acabar não conseguindo fazer o procedimento da forma correta. E nós temos, então, a utilização das drogas antimicrobianas, que elas são utilizadas em caso de desconforto abdominal agudo do equino e tem a sua indicação em situações de bacteremia, peritonite, enterite e endotoxemia. Porém, quando for em caso de situações de endotoxemia, tem que ser de forma cautelosa. Por quê? Vai ocorrer a morte das bactérias gram-negativas. E aí isso pode acabar agravando o quadro clínico do animal, porque vai haver a liberação de endotoxinas. E quando se optar por um determinado tipo de medicação, e também a dose que vai ser aplicada no animal, tem que levar em conta o grau de desidratação desse animal e, principalmente, quando forem algumas substâncias nefrotóxicas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de antimicrobianos que podem ser utilizados. Então, nós temos a penicilina G-procaína com a dose de 20.000 a 50.000 UI por quilo. UI é a unidade internacional, né? A cada 12 a 24 horas de forma intramuscular, por via intramuscular. A penicilina benzatina com a dose de 10.000 a 40.000 UI por quilo a cada 48 a 72 horas e intramuscular também. Nós temos a penicilina sódica com a dose de 10.000 a 50.000 UI por quilo a cada 6 a 8 horas, intramuscular ou intravenosa. Penicilina potássica com a dose de 10.000 a 50.000 UI por quilo a cada 8 a 12 horas, intramuscular ou intravenosa. Nós temos a ampicilina sódica com a dose de 10 mg por quilo de cada 8 a 12 horas, intramuscular ou intravenosa. Temos também a gentamicina com a dose de 0,8 a 2 mg por quilo a cada 8 horas, intramuscular. O cloranfenicol com a dose de até 50 mg por quilo de 4 a 6 horas, intravenoso. O metronidazol com a dose de 15 a 25 mg por quilo a cada 6 a 8 horas, via oral ou intravenoso. E nós temos também a sulfamestriptopin com a dose de 15 mg por quilo a cada 12 horas, intravenoso. E os probióticos? O que são os probióticos? Eles são estimulantes dos processos digestivos e eles vão atuar como repositores da flora intestinal. Então, sempre que utilizar um antimicrobiano, é ideal que faça uso também de um probiótico. E aí, para equinos, nós temos o Saccharomyces boulardii, lactobactérias e filtrados de flora intestinal normal. E nós temos que ter muito cuidado se for utilizar probiótico, que é utilizado em outras espécies. Por quê? Pode causar uma intoxicação acidental no equino e isso pode levar à morte do animal. Então, se for utilizar, tem que utilizar com muita cautela. Bom, aqui estão as nossas referências e a gente tomou mais como referência, utilizou mais como material de base o Thomasia, a enfermidade dos cavalos. Nós agradecemos a atenção de todos e desejamos uma boa tarde.